Olá, gente, me chamo Sandra Lopes e o conteúdo de hoje é o tema Estratégia de Sobrevivência, Camuflagem e Mimetismo. Os seres vivos apresentam diferentes adaptações que atuam como estratégias de sobrevivência. Muitas delas são especialmente importantes na relação presa-predador. A camuflagem. Muitos seres vivos são capazes de camuflar e se disfarçar no meio ambiente, né? É uma importante adaptação dos organismos ao meio, uma vez que permite torná-los praticamente invisíveis, o que dificulta a ação de predadores. Ela pode ser apresentada tanto pela presa, o que evita que seja vista pelo predador, quanto pelo predador, né, que se aproxima da presa mais facilmente sem ser notado. A camuflagem é intensificada pela associação a comportamentos, né, adequados, que incluem imobilidade e movimentação, ou a movimentação lenta de um animal camuflado. A camuflagem pode ser de dois tipos: homocrômia. Nesse tipo, os organismos apresentam padrões de coloração que são geneticamente fixados, exemplo, camaleão. E homotípia, é a camuflagem pelo chamado comportamento de decoração. Nesse caso, o organismo é semelhante a alguma estrutura do ambiente em que vive, exemplo, bicho-folha e bicho-pau. Formas de camuflagem, né? A coloração críptica ou mesclagem é o nome dado à coloração apresentada pelos seres vivos que se assemelham com elementos do ambiente. Temos aqui o exemplo do louva-a-Deus camuflado no galho, imperceptível tanto a seus predadores quanto a suas presas. E temos aqui a lagarta de Heráclides, que ela se assemelha a fezes de ave, que também protege de seus predadores. E temos as espécies impalatáveis, que são aquelas que produzem substâncias nocivas, que são acumuladas no organismo pelo meio ou alimentação. Elas podem intoxicar e envenenar. É anunciada através de cores vivas e chamativas, conhecido como coloração de advertência ou aposematismo. Elas são cores que contrastam e se associam a vermelho, amarelo ou laranja, identificando essa característica, né, que afasta os seus predadores. Aqui a gente tem a rã, Dendrobates galactonotus, espécie venenosa e endêmica do Brasil. O mimetismo, as espécies apresentam características que as tornam semelhantes a outras espécies perigosas. Quando um ser vivo palatável, que é o mímico, né, ele apresenta a coloração de advertência similar a de um ser vivo impalatável, que é o modelo. E o predador evita ambos. Da figura 1, a gente vê a borboleta monarca e a borboleta vice-rei. São muito semelhantes. A espécie impalatável, que é a borboleta monarca, né, na figura 1, ela é impalatável graças ao acúmulo de substâncias nocivas, né, provenientes da sua alimentação. E quando um predador observa a espécie vice-rei, ele pode evitá-la, pois essa semelhança parece se assemelha à espécie impalatável. Ao consumir um indivíduo de uma espécie não palatável, o predador passa a evitar qualquer presa com aparência semelhante, inclusive as palatáveis, que não sejam venenosas. E temos também o mimetismo milleriano. É assim chamado em homenagem
ao seu descobridor, o zoólogo alemão Fritz Müller. Esse tipo de mimetismo é observado quando duas ou mais espécies, todas impalatáveis, compartilham um padrão de coloração de advertência, ou seja, né, elas apresentam aparência semelhante entre si. Grupos que cada participante é tanto modelo como imitador, variam quanto ao grau de toxicidade. E assim, essas espécies envolvidas podem variar quanto ao grau de toxicidade, umas mais tóxicas que outras, mas não são todas notavelmente marcadas com um padrão de advertência característico. Como a gente vê aqui nesses exemplos, né? Elas têm semelhanças. São padrões de cores de advertência, né, entre essas borboletas de Helicolynius eratum e Melpomene, e compartilham um padrão de coloração similar. Bom, hoje foi o conteúdo de hoje, espero que goste, até uma próxima.